Boa noite, alunos do terceiro ano. Aqui é o professor Nils. Eu espero que estejam todos bem. Vamos começar a nossa aula de hoje falando novamente sobre tabela de distribuição de frequência. Esse material, vocês já viram na última aula, essa última parte dele. Eu tenho aqui para vocês aquela nossa tabela. Vocês lembram dela? Vamos usar ela novamente. Ela tem várias variáveis e já foram feitas tabelas com algumas delas. Mas ainda faltam outras variáveis, certo? Bom, por que a gente vai continuar vendo a tabela de distribuição de frequência? Porque nem toda tabela é como essa aqui que vocês estão vendo. Esse material eu vou mandar ele para vocês também, vocês poderão ler depois. Você vai ver que aqui ele diz assim, em alguns casos, porém, pode ocorrer que valores assumidos por uma variável pertençam a determinado intervalo real, não havendo praticamente repetição ou coincidência de valores. Isso ocorre com várias variáveis. Aqui na nossa pesquisa ele diz, com a variável idade, tempo de permanência no parque e renda familiar, certo? Que tem seus valores variando no intervalo. No caso dessa última, a renda familiar mensal, variando no intervalo de 5 a 20, certo? 5 a 20 o que? Salários mínimos. Se você ver aqui, a nossa tabela, renda familiar mensal em salários mínimos, certo? Esses valores, é a renda de cada pessoa em salários mínimos. Aqui, 16 quer dizer que nessa família a renda familiar é de 16 salários mínimos e assim por diante. Bom, esses dados ficam inviável colocar eles de um por um. Então a gente faz o que chama de tabela de distribuição de frequência com dados agrupados, que é você agrupar dados. Algumas observações. O intervalo ele é fechado à esquerda e aberto à direita, tem essa notação aqui, A, aí S barrazinha para cá e B. Isso quer dizer, quando a barra está para cá, que o A faz parte do conjunto e o B não, certo? Vocês vão ver o porquê que existe essa notação. Se a barra estiver do outro lado, estiver assim, A, B, se estiver dessa forma, quer dizer que o A não faz parte do intervalo e o B sim, certo? O intervalo é a quantidade de números entre o número A e o número B. Outra observação que ele chama aqui, que é a amplitude do intervalo AB. A amplitude do intervalo é dada pela diferença, você pegar o valor maior menos o menor. A gente vai ver isso também no exemplo que vai ser construído. No terceira observação, ele diz que não há regras fixas para fazer os intervalos de classe. Mas é sempre bom a gente manter, construir classes de mesma amplitude, ou seja, do mesmo tamanho, não é isso? Dessa diferença sempre a mesma. Os exemplos que ele tem aqui, ele pegou o exemplo, considerando a variável renda mensal familiar, que é essa daqui, certo? Essa daqui, lá na nossa tabela, certo? Pegando essa variável, nós vamos construir uma tabela de distribuição de frequência com ela. Vocês vão observar que a tabela já está construída aqui, mas nós vamos fazer ela do zero, que é para vocês verem como é que funciona, certo? Ok. Olha, a primeira coisa é vocês identificar aqui, na renda familiar mensal, a amplitude de toda variável, quem é o maior e o menor valor. Olhando bem os valores aqui, você vai ver que o menor é 5, certo? O menor é 5, certo? E o maior valor, olha, o maior valor tem 18,8 aqui. Deixa eu ver se tem um maior, não é isso? Vamos procurar 18,8, 19,5, certo? 19,5 não tem outro. Como 19,5 já está próximo de 20, vamos considerar que é 20 e o menor é 5, certo? 20 menos 5 dá 15. Então eu tenho o que a gente chama de amplitude total. A amplitude total não é a amplitude da classe, a amplitude total é 15. Então é sempre bom você procurar números múltiplos de
15 para fazer os seus intervalos de classe. Olha, com 15 eu posso ter 3 intervalos de classe, 5 intervalos de classes, que são números que eu posso dividir em 15. Ó. Se eu quiser 5 intervalos de classe, eu divido por 5, certo? Se eu quiser 5 intervalos de classe, eu pego e divido por 5, que dá quanto? Dá 3, não é isso? 3 vezes 5 é 15, sobra 0. O que é esse 3 aqui? Esse 3 é o tamanho do seu intervalo de classe, ou a amplitude do intervalo de classe. É essa diferença que ele diz aqui, ó, B menos A. Então, B menos A, ó, vai ser a amplitude do seu intervalo de classe. Então, voltando para cá, vai ter quantas classes? 5. E esse aqui é a amplitude da classe. Isso quer dizer que a classe, ó, vai ter tamanho 3. Como o menor valor é 5, você começa por ele. Agora nós vamos montar a tabela aqui, ó. Certo? Deixa eu colocar aqui. Ela já está feita aqui, mas nós vamos fazer de novo do zero para vocês verem como é que faz. Ó, o menor valor da renda, a gente já viu que é 5 classes, né? Vocês vão ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços, certo? Ok? Então, ó, no renda mensal familiar começa com 5, aí veja bem, eu vou colocar aquele tracinho aqui, aí vai de 5 até quanto? Até quanto seria? Ora, até 8. Por que até 8? Porque a amplitude da classe tem que dar 3, ó, e 8 menos 5 é 3. Lembram do que eu disse? Ó? Isso aqui vai ser a amplitude da classe, 3, ou seja, ela vai de 3 em 3. Bom, agora vocês vão entender por que a gente diz, ó, o 5 aqui entra, o 8 não, porque o 8 ele vai ser contado na próxima classe. A próxima classe começa com o valor da classe anterior. Então vai ser de 8, aí 8 mais 3, 11, que é para tudo ter amplitude 3, ó. 11 menos 8, 3. Aí a próxima classe vai começar onde? No 11. Observe que o 11 não vai ser contado aqui, ele vai ser contado aqui, ó. O tracinho está aqui do lado do 11, do lado do 8. O 8 é contado na segunda classe, na primeira não, certo? Ele não conta aqui, conta aqui. 11 não conta aqui, conta aqui. E assim por diante. Vai ser do 11 mais 3, 14. Aí o 14 vem para cá, não é isso? Aí 14 mais 3, 17. O 17 vem para cá. E 17 mais 3, 20. Observa que esse é o último valor que a gente considerou lá. Certo? Pronto. Fizemos aqui, ó, essa parte. A frequência absoluta, que lá ele chama de NI, mas a gente pode chamar de FA, fica mais bem entendido, é só a contagem. Ó. De 5 a 8 salários mínimos. Então, todos os valores de 5 a 8 salários mínimos, é só fazer a contagem aqui. Está aqui a nossa variável. Esse já passou de 8, né? Esse aqui também. Observe, ó. Eu só quero de 5 a 8. De 5 a 8. Observe que aqui, ó, passou de 8, então também não nos serve. De 5 a 8 só vai ter esse e esse, ó. Tá vendo? 5 e 7,6. Não chegou a 8, então faz parte. É todos os valores de 5 até 8, só não vai entrar o próprio 8. Mas 7,1, 7,2, 7,9, que é menor que 8, entra. Então tem quantos valores? 2. Então, 2 aqui. Agora, de 8 a 11, ou seja, a partir do 8 até o 11. Lembrando que o 11 não conta, não é isso? Ó, passou de 11, passou esse, ó. Então, 1. Aqui passou. 2. De 8 a 11, 9,3 está nesse intervalo. Então, de novo, 1, 2, 3, 4... Todos os menores que 11, porque eu já contei esses aqui, não é isso? 4, já contei os que estavam inferior. 4, 4, 5, não é isso? Já é maior que 8, e é menor que 11. 5 e acabou. Então aqui, ó,
5. De 11 a 14, então, ó, todos os menores que 14 agora, dos que sobraram. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui. Agora, de 14 a 17, então, os que for menor que 17 daqueles que sobraram lá. 1, 2, 3, 4. 4, não é isso? E de 17 a 20, que deve ser os restantes, os que são de menor que 20 e maior que 17. Ó. Tem 1, 2. Se você tiver contado certo, essa soma aqui tem que dar a quantidade de entrevistados, que lá na nossa pesquisa eram 20, não é isso? Ó, 2 e 5, 7, 7 e 7, 14, mais 4, 18, mais 2, 20, que é o seu total. Como é que faz a frequência relativa? Você viu lá nas tabelas anteriores, ó. Frequência relativa é o valor que está aqui dividido pelo total, ó. Dividido pelo total. Aqui é do mesmo jeito, o restante agora é igual. Então você vai fazer 2 sobre 20, que é a mesma coisa que 1/10, não é isso? Ó. Se você simplificar, fica 1 sobre 10, 0,1. Certo? Aqui seria 5. Eu vou colocar logo esse aqui, ó, porque os que forem iguais vai ter valores iguais. Aqui também é 2, ó. Então não precisa nem fazer as contas, é 0,1. O 4. O 4 é o dobro de 2, não é? Então vai ser o dobro desse aqui, 0,2. Certo? Agora o 5 a gente vai fazer as contas. Vamos ver. 5 sobre 20. Ora, 5 sobre 20 é a mesma coisa que 1, se eu dividir tudo por 5, 1 quarto. Não é isso? 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. 1 quarto, pensa que é dinheiro, é R$1 dividido para 4 pessoas. Daria 25 centavos, não é isso? Então é 0,25, certo? O 7 eu vou mostrar aqui, eu posso fazer desse jeito, colocar 7 sobre 20, fazer as contas. Ou então preste atenção que esse mais esse, ó, 2 mais 5 é quanto? É 7, né? Então é esse mais esse. Então é 0,1 mais 0,25, que dá 0,35. Não é isso? Como é que seria a porcentagem? A porcentagem é só pegar esse número aqui e levar a vírgula 2 casas. Ó. Se você completar aqui com zeros, ó, 2 casas vem para cá. Isso aqui é 10%, certo? Aqui a vírgula vem em 2 casas, 25%. 2 casas, 35%. 2 casas, é só completar com zeros, dá 20%. E 2 casas, 10%. Isso tem que fechar 100%. Se não fechar o 100%, você estaria errado. Mas pode ver que dá certo. Ó. Você tem 25 mais 35, 60, não é isso? Então fica 60, 70, 80, com mais 20, 100%. Certo? Sempre tem que fechar um 100% em qualquer tabela. Bom, está feita aí a nossa tabela de distribuição de frequência com dados agrupados em classe, certo? Claro que nós não vamos ver só esse exemplo. Esse aqui, ó, que é esse mesmo aqui, vocês estão vendo, ó, já está feito aqui, ó, a gente só fez novamente, ó, mas ele está todo feito aqui, esse material vai para vocês. Aqui está bonitinho, tá com a minha letra feia, certo? Ó, para a variável tempo de permanência, ele também fez a mesma coisa no par. Construímos uma tabela de frequência que as informações estão agrupadas em intervalos de amplitude igual a 30. Aqui ele já deu o tamanho do seu intervalo. A amplitude de cada intervalo é quanto? 30. Então,
Então, para você construir, você só tem que saber quem é o menor e saber que o tamanho é 30, ó, porque já tá, não precisa nem calcular o tamanho. Ó, tempo de permanência no parque, aqui a nossa tabela, ó, é essa variável aqui, ó. A menor é 30 minutos, deixa eu ver se tem uma menor do que 30 minutos. 30, né? É igual, não tem nenhuma menor. Bom, então, ó, deixa eu virar aqui. A sua tabela, ela já está feita aqui, mas embora ela já esteja feita, nós vamos fazer aqui novamente, ó. Certo? Ela vai começar com o que mesmo? O tempo de permanência, 30. Tracinho aqui, quer dizer que o 30 entra aqui, aí 30 mais 30, 60. Não é isso? 60 minutos. Aí o 60 vem para cá, esse 60 não vai ser contado aqui, vai ser contado na outra classe. Mais 30, 90. Aí esse 90 vem para cá, aí 90 mais 30, 120. 120 vem para cá, 120 mais 30, 150. Esse 150 vem para cá, 150 mais 30, 180 minutos. Observa que aqui está tudo em minutos. Lá vocês vão ter que fazer alguns ajustes, porque tem alguns em horas e minutos, não é isso? Agora, a frequência absoluta é o que mesmo? É a contagem, lá naquela tabela. Nós vamos contar todos os valores, ó, menores que 60 minutos e maiores que 30, certo? Bom, como o menor é 30, tudo vai ser maior que 30, né? Vai ser de 30 ou mais. Vamos contar. Eu tenho 30, não é isso? 35, então 1, 2, tudo que for menor que 60. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas responderam que passa no parque entre 30 e 60 minutos. Coloco 8 ó, aqui. Agora, entre 60 e 90. Lembrando que o 90 não entra, só vai entrar na próxima. Então, todos os que for menor que 90 minutos. 90 minutos é 1h30, não é isso? 90 minutos, 1h30. Então, todos que é menor que 1h30. Ó, esse aqui, ó, 1h20, 2. Ó, esse aqui é 1h30, que é 90 minutos. Não conta, vai contar na próxima, não é isso? Aqui passou. Opa, eu perdi as contas. Deixa eu fazer de novo, né? Ó. Bom. É 1. Não é isso? Que é 1h e 60 minutos. Não é isso? 1. Vou botar uma cruzinha que é para não confundir com o outro. 1, 2, 90, que é 1h30. Não é isso? Então 1h e 1h30. 1, 2. Isso não entra. Isso não entra. 3. Esse não entra. Também não, também não. Então, 1, 2, 3. Entre 90 e 120 minutos, ou seja, entre 1h30 e 2 horas. Lembrando que 2 horas não entra. Então, todos os que sobrarem que for menor que 2 horas, não é isso? Esse aqui passou. Também. Aí, ó. Esse aqui. 1. 2, 3, 2 horas não entra, 3. Aí entre 2 horas e 2h30. Passou. Com esse aqui, então temos 1. Eu esqueci de contar esse, a gente vai ter que voltar lá depois de onde ele se encaixa, certo? Vocês vão ver que vai dar um problema. Mas continuando, 1, 2, esse aqui não entra, nem esse. 2, não é? 2. E esse aqui, ó, entre
observa que aqui é 3 horas, ó, é entre 2 horas e meia e as 3 horas. Entre 2 horas e meia e 3 horas tem um. Isso aqui a gente vai ter que encaixar depois onde é. 2, 3. Vocês observam que como eu não contei um, o que vai acontecer? Isso aqui são 20 pesquisados, tem que dar 20. 8 e 3, 11. 11 e 3, 14. 14 e 2, 16. 16 e 3, 19. Então, tá faltando um, que é esse bem aqui que a gente não contou. 1 hora se encaixa onde? 1 hora é 60 minutos, né? Não é aqui, ó, porque aqui, ó, não conta, ele vai contar na próxima, onde tem o tracinho do lado dele. Então, bem aqui, em vez de 3, seria quanto? 4, né? Então, vamos apagar e consertar. Aqui é 4. E agora eu já sei que aqui dá 20. Como é a frequência relativa mesmo, é a parte, que é 8, dividido pelo total, que é 20. Isso aqui eu ainda posso simplificar, ó, posso dividir por 2, dá 4 décimos. 4 décimos é mais fácil fazer a conta porque é 0,4, certo? Agora observa que se 8 é 0,4, 4 não é a metade de 8, então vai ser a metade de 0,4, é 0,2, certo? E o 2 é a metade do 4, vai ser 0,1, como a gente já tinha visto no cálculo na tabela anterior, 2 sobre 20 dá 0,1. Bom, 3 nós vamos fazer, certo? É 3 sobre 20, certo? Mas 3 sobre 20, olha, eu poderia multiplicar por 5, todo 2, que é para ficar logo sobre 100, olha, dá 15, 3 vezes 5, 15, 20 vezes 5, 100. Porque aí dividir por 100 também é fácil, é só ter, como tem duas casas decimais, é 0,15, ok? É claro que aqui também é 3, também vai ser 0,15. Uma coisa que eu não fiz lá na frequência relativa aqui do anterior, deixa eu voltar aqui, ó. Essa soma tem que dar 1. Em qualquer pesquisa que for feita, a frequência relativa, assim como aqui é 100%, a soma aqui tem que dar 1. 0,25 mais 0,35 é como se fosse 25 centavos mais 35 centavos. Dá 60 centavos, se fosse dinheiro, né? Aí 60 centavos, aqui é 10 centavos. 70, 80 e aqui é 20 centavos, dá R$1. Ou 1. Então, isso aqui, essa soma, ó, sempre dá 1, certo? A gente não fez, mas vamos fazer agora. Observe aqui, ó, 0,4 mais 0,2 dá 0,6. 0,6 mais 0,1 dá 0,7 ou 0,70, que é a mesma coisa. 0,15 mais 0,15 dá 0,30. E 0,30 mais o 0,70 dá 1. Não é isso? Como é que faz mesmo a porcentagem? Olha, é só trazer a vírgula duas casas. Aqui vai ser 40%. A vírgula saiu daqui, ó, antes do 4 vem duas casas. Aqui é 20%, 15%, 10%, que a vírgula sai daqui, ela vem duas casas, ela vem para cá, ó, duas casas. 15%, e é claro, isso aqui fecha em 100%, certo? Ok? Bom, o resto da tabela está feita aqui, ó. Deixa eu ver, ela começa aqui, ó, nessa página. Termina aqui, vocês vão ver que é a mesma que eu fiz lá. Eu vou dobrar aqui, ó, e colocar, ó, para vocês verem. É a mesma que foi construída ali pela gente, só que aqui tá mais bonitinho, né? Olha, ok? 8, 4, 3, 2 e 3. Tá vendo? Eu fiz aqui uma colagem que é para vocês verem a tabela toda já feita. Pronto. Bom, o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem, como vai ser só construção de tabela, não dá para ser no Google Form. Vai ser único e exclusivamente um deles. Esses exercícios que tem aqui, ó,
eu vou querer que vocês façam e mandem para mim, ó, esse aqui. O que vocês têm que mandar para mim? A tabela feita com esses dados, com os dados referentes à idade, agrupados em classe de intervalo, cada um com amplitude igual a 10. Observa que ele já diz quem é a amplitude, certo? E para quem não tem, eu também vou mandar, para quem não tem a tabela, eu vou mandar essa tabela aqui. Claro que eu não vou mandar ela toda arriscada assim, se bem que pode. Vocês vão fazer com a idade, vão fazer com essa coluna aqui, certo? Ok. Então, até a próxima. Espero que tenham entendido.